A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui mais uma manhã de domingo para ministrarmos a aula da Escola Bíblica Dominical. Esta escola tem a presidência do nosso pastor Cisaque Valadares, e eu, evangelista Gustavo Ferreira, ministro neste trimestre esta primeira lição. Nós iniciamos hoje um novo trimestre. Sempre é uma alegria quando vemos e recebemos as lições que iniciam-se, porque nós vemos um desenvolvimento nas temáticas. E nesse trimestre nós aprenderemos sobre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. São aí 13 lições para desfrutarmos, para aprendermos, para dividirmos, para crescermos, para nos desenvolvermos. E antes de falar sobre elas e traçar aqui um panorama sobre esse trimestre, eu gostaria de convidá-lo para fazermos uma oração, pedir da parte de Deus direção, sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo ilumine nossa mente para que possamos compreender as verdades contidas na Palavra de Deus, das quais nós estudaremos neste trimestre, e espero que seja com afinco, com dedicação, com um coração pronto para receber de Deus o que Ele tem de melhor para nós. Oremos então, queridos irmãos. Ó Deus eterno e poderoso, o Senhor que governa todas as coisas, nós nos colocamos em Tua presença nesta manhã. Estamos felizes por iniciar mais uma jornada de aprendizado neste trimestre que nós iniciamos hoje na Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Ti direção, não somente a mim, mas a todos os professores que ministrarão durante este trimestre. Que o Senhor dê graça, sabedoria, ilumine cada um dos professores, cada um de nós, assim como também ilumine a mente e o coração de cada um dos alunos, dos irmãos que estão participando pelas redes sociais desta ministração. Ó meu Deus, fale conosco através da Tua palavra. Nós precisamos de Ti e da Tua palavra, que transforma, que muda, que sara, que revigora, que dá ânimo, que nos levanta, que nos anima. Senhor, nós pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, são aí então 13 lições. 13 lições profundas e importantíssimas deste que é o quarto evangelho, e dentre os evangelhos que nós temos, os 3 primeiros, chamados sinóticos, porque eles são similares ao demonstrar o Jesus, o Filho de Deus, em seus milagres, no seu agir, na sua vida terrena, na sua morte, na sua ressurreição. Mas o evangelho de João, que foi o último deles a ser escrito, bem provavelmente já havia cerca de 20 anos que os evangelhos estavam circulando entre os cristãos. João, então, é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, a escrever este evangelho num momento em que as heresias já começavam a aparecer, em que grupos questionavam a deidade e a humanidade de Jesus. E como nós estudamos no trimestre passado, havia uma onda de uma doutrina chamada docetismo, que dizia que Jesus ele era um ser somente aparente, que ele não tinha realmente o corpo físico, entre outras heresias, algumas que diziam
que Jesus, por exemplo, ele recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado por João Batista e o Espírito o deixou na cruz do Calvário. Então, João, depois de ter vivido parte da sua vida, ou pelo menos durante o ministério terreno de Jesus, ao lado de Jesus, este que foi conhecido como o discípulo amado, este que inclinou a sua cabeça no peito de Jesus ali naquele momento da Santa Ceia, este que tinha esta aproximação da qual Jesus, quando estava crucificado, foi o único dos apóstolos que estava ali assistindo à cena. Ele então, inspirado pelo Espírito Santo, já na sua velhice, ele escreve este evangelho, dando a sua ótica e de uma forma profunda, linda, clara, ele demonstra não somente a deidade de Jesus, mas também a sua humanidade, e refutando todo tipo de heresia e trazendo vida e luz a respeito do Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que se tornou em carne e veio a este mundo. Este trimestre, dentro dessa temática do Evangelho e sob a ótica de João, nós estudaremos 13 lições, dentre as quais, no dia de hoje, o Verbo que se tornou carne, depois o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição e renovação da esperança. Estas são as temáticas que nós estudaremos e começaremos hoje, o Verbo que se tornou em carne. O texto áureo da nossa lição se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, no primeiro capítulo, dos versículos 1 ao versículo 14. Este texto é um texto extremamente conhecido de todos, mas ele é tão profundo, ele é tão lindo, que todas as vezes que lemos, nós sentimos a presença de Deus, tal qual a forma como João esclarece o assunto do Logos, do Verbo de Deus, que sai da eternidade, toma forma de homem, entra no Cronos, no tempo humano, e habita entre os homens. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. E não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Texto muito profundo. Podemos dizer que João esclarece todas as dúvidas em relação à eternidade. Jesus como Filho de Deus ou como um ser eterno, e dele também na sua humanidade. Somente na introdução do primeiro capítulo do Evangelho que ele escreve, ele já dá aí respostas que refutam as heresias que estavam presentes naquele momento. Os objetivos aqui nós temos, primeiro, apresentar aí as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Em segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E em terceiro, explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Então, neste trimestre, nós vamos estudar o Evangelho de João, que em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste Evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E João certamente atinge este propósito, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve com o propósito realmente de revelar a natureza divina e também humana do nosso Senhor Jesus Cristo, refutando as heresias que haviam já naquele princípio, logo no primeiro século, e também com o propósito de encorajar a fé dos seus discípulos, muitos dos quais estavam aí titubeando já em pensamentos ou em teorias que eram levantadas naquele primeiro período, sob a ideia de que Jesus seria realmente o Filho de Deus, Jesus realmente esteve em carne, numa manifestação corpórea realmente do Filho de Deus. Jesus realmente viveu durante toda a sua vida sendo Deus, ou em partes ele era Deus, em alguns momentos ele era homem. Eram perguntas que permeavam aquela sociedade. E João inicia já, principalmente refutando uma teoria dos filósofos estoicos que falavam a respeito do Logos. Logos, que é a palavra grega da qual nós traduzimos como verbo. Mas existia naquela época, então, uma filosofia que circulava na sociedade, principalmente entre os estoicos, que dizia que o Logos era
um ser, um pensamento ou uma força que dominava todas as coisas, mas que era uma força abstrata, era uma força etérea, não era uma força palpável, que todas as coisas eram movidas pelo Logos, mas o Logos era algo impessoal, era algo distante, não era algo de diálogo, de tato, de afeto, de aproximação. Esta era a filosofia e a ideia que circulava na sociedade. Aí vem João, cheio do Espírito Santo, escrevendo. No princípio era o Logos, era o Verbo. E quando ele inicia o seu evangelho, colocando no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, parece-nos que ele utiliza-se do texto de Gênesis, do primeiro capítulo de Gênesis, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João inicia o seu evangelho com a mesma palavra, agora, obviamente, no grego, no princípio era o Logos, quando lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos o escritor, então, no hebraico, escrevendo, Bereshit, no princípio é Bereshit. Então, no princípio era o Logos, e o Logos, agora nós vemos João trazendo duas situações que provam que, primeiro, Deus, ele é um só, mas são três pessoas. Porque João inicia dizendo, e o Verbo estava com Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus. No princípio aqui significa antes de que todas as coisas foram criadas. Até porque no versículo 3 ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Então, na eternidade, antes do tempo, o Verbo estava com Deus. E ele segue dizendo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, ele começa o seu evangelho numa esfera cósmica, além da nossa realidade temporal. Ele vai na eternidade. E ele começa o seu evangelho traçando uma realidade da eternidade, onde estava Pai, o Filho, o Espírito Santo. E lá na eternidade, ele começa a explicar para os leitores do seu evangelho, que no início, o Logos, o Verbo, ele estava com Deus, mas também ele era Deus. E aí ele segue dizendo, depois no versículo 6, ele fala que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este João, que ele faz menção, era o Batista, que veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí ele começa a falar de Jesus de novo. Aí ele diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí ele continua dizendo, veio para o que era seu, ou seja, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. E ele segue dizendo, mas a todos quantos o receberam, ele está falando de Jesus, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí no versículo 14, ele conclui esse prólogo, essa introdução, fechando, porque ele inicia sobre a deidade. O Verbo, o Logos, estava com Deus lá na eternidade, e o Verbo era Deus, lá na eternidade. E aí no versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então João vai do Deus eterno, alto, sublime, transcendente, e aí ele vem no versículo 14, corroborando o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, se eu não estiver errado, Filipenses capítulo 2, quando ele escreve que ele não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se ou esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem fez-se servo. E esse esvaziamento é o que João escreve aqui. E o verbo se fez carne. É o divino, o eterno, esvaziando-se e entrando no cronos, no tempo humano. Aquele que vive na eternidade, onde não há tempo. Ele se esvazia e entra no cronos, no tempo humano. E no tempo humano ele vem como homem. Então João vai da sua deidade, ou ele vem da sua deidade, e em 14 versículos ele já comprova ali a sua humanidade palpável, refutando os estoicos que diziam que o Logos era etéreo, era algo abstrato, algo impessoal. E João traz pessoalidade, traz física, traz o lado físico, traz o lado palpável do verbo que se fez carne, o Logos, o verbo encarnado, que habitou entre nós, e habitou de uma forma que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, do único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então isso é maravilhoso, é lindo, é verdadeiro, e é uma prova irrefutável da deidade e da humanidade de Jesus, já retratada em 14 versículos no prólogo do Evangelho de João. E vamos aqui agora então meditar um pouco a respeito disso. A palavra-chave do nosso tema é encarnação. O primeiro tópico, o Evangelho de João. Qual que é a autoria e a data do Evangelho de João? Bem, o apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João capítulo 20, versículos 21 e 24. Vamos ver o que está escrito, João capítulo 20, versículos 21 ou 24. 21 e 24. João capítulo 21, versículos 20 e 24, só corrigindo. Versículo 20 do capítulo 21. Pedro, estou lendo na King James. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. E o versículo 24. Este é o discípulo que testemunha a respeito destes acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Então está aqui a comprovação da autoria de João, o discípulo amado. Também há comprovação nos escritos dos denominados pais da igreja, muitos deles ali, entre os quais viveram inclusive na época de João, já na sua velhice, e transmitiram aos outros pais da igreja testemunho ocular de vida, de experiências, de sentar e ouvir João falar a esse respeito. Então, admite-se também que a data deste evangelho tenha sido entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então está aí a autoria e a data do Evangelho de João. E qual era o propósito do Evangelho? Então, o Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Então este é um dos principais propósitos, levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo, que é o que nós lemos, como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Por quê? Porque neste trecho,
o apóstolo João apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos, ou o Verbo, é a palavra encarnada. É o que realmente nós já falamos aqui nesse início, nessa introdução, a respeito da forma como João, em 14 versículos, ele apresenta Jesus, da eternidade até a sua manifestação em carne como homem, e isso de uma maneira muito clara. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada. O terceiro subtópico do primeiro tópico fala sobre a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Vamos ver João capítulo 8, versículos 39 e 40. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Então, Jesus aqui, ele se apresenta, e João destaca isso no seu evangelho, ele como homem, e ele mesmo ratificando essa sua posição de homem. No capítulo 9, no versículo 11, quando um cego foi curado por Jesus, ele responde quando interrogaram a ele, e ele diz: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Um homem, aqui está a natureza humana de Jesus retratada no Evangelho de João, para deixar claro aos leitores e a todos nós que Jesus é o Verbo encarnado. Então, neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então, sintetizando esse primeiro tópico sobre o Evangelho de João, o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino. Por consequência, nós temos vida nele. Então, assim, nós encerramos esse primeiro tópico, onde falamos sobre a autoria e a data do Evangelho, o autor João, o apóstolo ou discípulo amado, a data entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, quando os outros evangelhos, os chamados sinóticos, já tinham sido escritos, já estavam circulando, quando heresias se levantavam no meio cristão. Vimos também o propósito dele escrever, um dos principais propósitos é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo encontrar a vida em seu nome. E vimos também que o Evangelho de João, ele sublinha de forma clara a natureza humana e divina do nosso Salvador. Vamos para o segundo tópico: Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subtópico: a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho,
no princípio era o Verbo, é muito provável que ele tenha como referência Gênesis 1:1, que foi o que nós lemos há pouco. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e não tem fim. É isso que João deixa claro quando ele diz no princípio. No princípio não significa um ato criativo, mas dentro da linguagem ou da possibilidade do vernáculo, das palavras, é o que denota algo que não teve origem, ou algo que é antes da origem de qualquer outra coisa, ou seja, é eterno. João, então, revela isso ultrapassando o passado, porque no passado os céus e a terra foram criados, no passado os homens foram criados, no passado os animais foram criados, mas antes desse passado, o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. Antes de todas essas coisas, o Logos já existia. Então aqui está uma demonstração muito clara da eternidade do Verbo, da eternidade do Logos de Deus. Então a sua existência infinita. Então, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Então, essa revelação de João, no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu Evangelho, é uma revelação que ultrapassa o passado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é interessante que eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor muito conhecido hoje, e ele estava falando sobre as teorias da origem de todas as coisas. E como é louco imaginar que tem quem acredite que a partir de uma explosão cósmica, todas as coisas, a partir da desordem cósmica, todas as coisas entraram em ordem. E pensar sobre isso é a mesma coisa que imaginar que um rato passou por ali, subiu num teclado e de uma forma ocasional, ele tocou, pulando em cima do teclado, a Sinfonia de Beethoven. É como imaginar que pegasse bilhões de letras do alfabeto, jogassem elas para o ar, e ao caírem, elas formassem uma enciclopédia. Seria muito mais fácil imaginar uma loucura dessas do que imaginar que todas as coisas criadas como foram, nos seus mais minuciosos detalhes, aconteceram por um acaso. E há muitos que vivem essa loucura de acreditar que lá no princípio, no meio do caos, uma explosão cósmica ou qualquer outro motivo gerou a perfeição que nós vemos no nosso próprio corpo humano. Hoje, essa semana, visitando um neurologista, junto com a minha esposa, e ele começou a explicar sobre as conexões neurais, os neurônios, a quantidade de neurônios que existia num milímetro cúbico, e, se eu não estiver errado, eram 10 milhões de neurônios num milímetro cúbico. E cada um desses neurônios, cada um deles, se conectavam com outros 10 mil neurônios a cada instante. Então o médico me passou um dado
extremamente absurdo do ponto de vista de detalhes, da forma como nós fomos feitos com a maior perfeição, com um cuidado, com uma capacidade que nenhum outro homem em sua ciência ou seu conhecimento ainda foi capaz de desvendar em tantos milhares de anos. E nós vemos nas menores coisas, se perguntarmos para um médico sobre o DNA humano, o que está escrito no DNA de cada pessoa, a quantidade de informações que existe, a forma como o nosso corpo internamente se conecta, se comunica, a forma como, através de troca de energia elétrica no nosso cérebro, a gente consegue pensar, raciocinar e tantas outras coisas, imaginar isso, vindo de uma explosão cósmica. Desculpem, mas me parece muita loucura. Agora, quando eu vejo a revelação no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando eu olho para a complexidade do nosso corpo, quando eu olho para a natureza, eu vou desde as coisas minúsculas, microscópicas, até as coisas grandes como as montanhas, o sol, o céu, as estrelas. E eu sinto um conforto tão grande ao ler João 1:1 e ter a convicção muito clara de que todas estas coisas, nos seus mais mínimos detalhes, não aconteceram por um acaso. Não foi força da natureza, mas a convicção clara de que, desde a eternidade, há um Deus no céu, poderoso, criador, que, num determinado momento da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo criaram todas as coisas como elas existem. E na perfeição dos seus atributos eternos, transcendentes, da sua ciência, do seu conhecimento, do seu poder, da sua majestade, da sua glória, Ele fez todas as coisas como nós vemos hoje, com detalhes, com competência, com beleza. E uma das coisas que foram feitas foi o propósito de salvar a humanidade que havia caído em pecado, enviando assim o Logos, o seu Filho, em forma humana, vindo da eternidade, abdicando-se temporariamente da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, tomando forma de homem, habitando entre nós. E nós vamos ver quão profunda é esta palavra, quando nós vemos que o Verbo habitou entre nós. Porque o significado desta palavra habitou é tabernaculou-se. Da mesma forma como o tabernáculo no Antigo Testamento acompanhava o povo enquanto eles peregrinavam. Aqui nós vemos realmente o próprio Filho de Deus habitando entre nós. Tabernaculou-se e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então isso é belo, isso é lindo, isso é profundo. Esta revelação ultrapassa o passado. Vamos ver. O subtópico 2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo, ou Logos, o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era
e que há de vir o Todo-Poderoso. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. João também, nas suas cartas, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, refutando essa ideia de que Jesus não era Deus, que era uma heresia que surgia, ele escreve: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, ou do verbo da vida, ou do logos da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Olha que palavra profunda que João escreve: o que era desde o princípio, demonstrando a eternidade. Ele era desde o princípio, mas nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, ele estava entre nós, ele esteve entre nós, a vida se manifestou, e dela testemunhamos. Ela estava com o Pai, e a nós foi revelada. Então vamos aqui ao subtópico 3. No princípio era o Verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, qual que era o conceito que existia da palavra logos? A palavra logos tinha um conceito de razão, ou seja, daquilo que era o pensamento, era o desejo, era o sentimento, mas também daquilo que era expressado, daquilo que era a palavra. Então, este conceito mais apropriado para logos, que era o conceito mais apropriado do que a filosofia dos estoicos, ou que as heresias de muitos hereges daquela época, o conceito muito mais apropriado estava na descrição de João no seu evangelho, que é o próprio Jesus. Jesus é o conceito mais apropriado para o logos, porque ele representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então nós finalizamos este segundo tópico com a síntese. O Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. O Verbo divino que se fez presente na história. Vamos aqui para o último tópico, tópico de número 3. A encarnação do Verbo. Subtópico 1, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João, então, ele identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas, já no versículo 4 e 5. Vamos ler aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Isso significa que Jesus, que era a luz e que também era a vida, porque nele estava a vida, e ele também traz para si no Evangelho que ele é o caminho, a verdade e é a vida. Ele veio, resplandece nas trevas. O que é as trevas? Era o mundo que estava vivendo sem conhecê-lo. E aí Jesus vem, o verbo, o Logos de Deus encarnado vem, pisa na terra, resplandece nessas trevas, mas as trevas não compreenderam. Então é isso que João deixa claro aqui, que as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado, ao ponto dos homens não reconhecerem que o unigênito de Deus, que o verbo de Deus, que o Logos de Deus, que a palavra encarnada esteve entre eles, eles não reconheceram, eles não perceberam em função da cegueira espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou antes João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. E João, o apóstolo, ele fala sobre João Batista no versículo 6 ao versículo 8, dizendo: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, João, ele cumpre a profecia de Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, e fala sobre endireitar os caminhos, as veredas. João foi um precursor. João, ele, com uma palavra de arrependimento, ele clamava aos judeus, aqueles que estavam ali naquela região, para arrepender-se dos seus pecados. Então, antes da luz descer, manifestar-se, antes do unigênito de Deus tabernacular-se entre os homens, então Deus enviou um precursor, enviou João Batista para testemunhar e proclamar a luz. Mas ele deixa claro que João não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. A verdadeira luz, João apóstolo também deixa claro, é Cristo. Ela foi anunciada por João Batista, mas os homens decidiram rejeitar. As escolhas que foram feitas por estes homens continuam sendo feitas por homens, por mulheres, por parte da sociedade até hoje. Eles decidem rejeitar a salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo jaz no maligno. A humanidade vive em trevas, em densas trevas. Não é somente em trevas, mas é em densas trevas. Trevas espessas, escuras. Não é somente o apagar de uma luz, mas é o apagar de uma luz num ambiente com muita fumaça, neblina, poeira, sujeira. É um ambiente pesado, densas trevas. E Jesus veio para salvar a todos que nele creem, para todos que reconhecem ele como Filho de Deus. Essa luz é manifestada na vinda de Jesus na terra, mas é manifestada também através do evangelho que foi pregado pela igreja, pelos apóstolos, pelos discípulos, quando Jesus foi assunto ao céu. Essa luz é manifestada através da palavra de Deus dia após dia, que é anunciada aos corações contritos, às pessoas necessitadas, mas boa parte da sociedade não reconhece, não quer ver, rejeita a palavra e permanece em trevas. Mas a todos quanto creram, a todos quantos o receberam, no versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o privilégio daqueles que creram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, retirou-nos das densas trevas e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz.
A luz raiou aos nossos corações e pode raiar também no coração daqueles que ainda estão vivendo em densas trevas. Se você está ainda perdido, desorientado, se você não conhece este Jesus poderoso, a luz de Cristo pode raiar neste momento na sua vida, tirar você das densas trevas e te trazer para esta maravilhosa luz, para que você possa ver com claridade, como se estivesse vivendo no dia e não na noite, na escuridão, mas vivendo no dia, esperando a gloriosa vinda do Senhor, para onde eternamente Ele nos levará. Então que esta palavra alcance os corações, de forma que aqueles que ainda decidiram rejeitar, possam ter seu coração contrito, possam ter seu coração amolecido, e possam aceitar a luz que veio ao mundo, para tirar os homens das densas trevas do pecado. O subtópico 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe por cargo, Deus não escolhe por poder aquisitivo, nem por intelectualidade. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder. Sai das densas trevas, recebe a Cristo, vem para a maravilhosa luz e recebe o poder de ser feito família de Deus, filhos de Deus. É adotado, com amor é enxertado na oliveira, é enxertado, faz parte agora da família de Deus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, como os judeus não receberam, como eles não quiseram, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando diz os seus não receberam, é claro que tiveram judeus que o aceitaram, mas de um modo geral, os judeus não receberam. Porém, a todos quanto o receberam, sejam judeus, sejam gregos, sejam romanos, sejam brasileiros, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Terceiro subtópico, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Deus entrou na história. Olha o que está escrito do versículo 14 ao 18. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, do primeiro capítulo de João, versículo 14 ao 18. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim. Este João aqui é o Batista. O que vem depois de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Coisa linda. Deus entrou na história. Deus entrou no tempo. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, esta expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou armou a sua tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, Ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Isso é coisa maravilhosa, irmãos.
Quando esteve presente, Jesus esteve presente como homem, em carne e osso, no meio daqueles homens, daqueles que puderam ver, daqueles que creram. Mas, depois de morrer, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, mas Ele enviou o Consolador, que passou a morar em nós, a habitar em nós. Ele continua, através da presença do Espírito Santo, habitando, tabernaculou-se em nós. Ele está habitando aonde nós vamos, crendo nele, vivendo uma vida santa, está Ele conosco, nós estamos com Ele. Nós podemos dizer que Ele anda com nós andamos com Ele. Isso é coisa maravilhosa, esse é um grande privilégio que nós temos. É Deus conosco, é o Senhor estando conosco em todo o tempo. Sintetizando o terceiro tópico, por meio da manifestação do verbo de Deus, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Nós encerramos assim os 3 tópicos desta lição, concluindo da seguinte forma: nesta lição nós tivemos a oportunidade de estudar o Evangelho, de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Assim nós encerramos a lição de hoje. No próximo domingo, o novo nascimento. Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar o seu dia. Lembrando que hoje às 18h30 nós temos um encontro aqui, no nosso culto da família. Você é convidado para estar conosco. Venha com a sua família, traga mais um. Convide seu vizinho, seu parente, seu amigo. Venha servir a este Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus para morrer, dar a sua vida pelos nossos pecados e nos salvar das maldades, da condenação eterna e nos trazer para a luz e para a vida eterna. Vamos fazer uma oração para encerrarmos, para que Deus possa nos abençoar ainda no decorrer deste dia. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esses momentos na tua presença, pela tua fidelidade, o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, que deu a vida por nós, que iluminou-nos na escuridão, nas trevas que estávamos e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado por este privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Nós te louvamos. Dai-nos um domingo abençoado, um dia abençoado em família, e que à noite possamos estar aqui novamente para te louvar, para te servir, para te bendizer, para te adorar, porque somente tu és digno de louvor, de glória, de honra, de adoração para todos sempre. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e te agradecemos. Que Deus te abençoe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe sua família. Este domingo, que seja um domingo abençoado, e te espera à noite para servirmos a Deus aqui no culto da família. A paz do Senhor.